irmãos, graça e paz. Quero, pela misericórdia de Deus, mais uma vez trazer aqui um subsídio da escola bíblica. Como eu já tinha combinado, de ficar sempre passando aqui para trazer esse breve resumo da escola dominical para você que gosta de participar, para você que não tem tempo de estar lá reunido aprendendo, para você que leciona, ter sempre uma visão a mais, um conteúdo a mais. Vai ser bem rápido, vai ser um resumo, sempre lembrando que essas lições elas estão muito doutrinárias, certo? Então são lições simples, são lições boas de ensinar, de aprender, lições que você pode ser superficial e dependendo você também pode ser se aprofundar mais um pouco, tá bom? Então são lições bem práticas, mas que de muito proveito. A lição que eu vou passar agora é a lição desse próximo domingo, dia 24 de abril, que tem como tema resguardando-se de sentimentos ruins. Então a lição ela vai falar muito sobre essa questão de sentimentos ruins, guardar sentimentos ruins. Porque Jesus disse que é do coração aonde sai tudo aquilo que contamina o homem, que faz mal ao homem. Certa vez os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos e ele foi questionado por alguém que aquilo era um ato de impureza para os judeus. Então Jesus disse que o que realmente contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. E aquilo que sai pela boca é aquilo que o coração está cheio. Então a lição hoje ela vai trazer muito isso, o fato de sentimentos ruins que são guardados, que são alimentados no coração e acaba causando, se não for controlado, um prejuízo ao homem e até mesmo um prejuízo grave, como o homicídio. Tá bom? Então, para ser bem rápido, a lição que nós vamos apoiar como base todo o estudo de hoje, o texto bíblico ele está em Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 26. Então você pode aí olhar na sua Bíblia ou até mesmo na sua revista que ela vai lhe dar a referência. Eu vou ler aqui só o versículo 22 quando Jesus disse: Eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Na sequência, Jesus ele fala acerca do ato ofertório. Quando você for ofertar, você fazer essa análise e ver se você não está com alguma discórdia, com algum sentimento ruim com alguém. E se assim tiver, Jesus aconselhou para que você volte, se reconcilie com o irmão, para assim fazer o seu ofertório. Caso contrário, a sua oferta será rejeitada, assim como a oferta de Caim foi rejeitada devido a um sentimento ruim que ele tinha em seu coração. Certo? A lição, ela vai ser uma lição muito boa. Muito boa. Então, o primeiro ponto da lição, ele vai falar que o evangelho não é antinominista. Certo? O evangelho não é antinominista. Irmão, o que é antinominista? A lição ela vai trazer a definição dessa palavra no grego, que é anti, que quer dizer contra, e nomos, que é lei. Ou seja, contra a lei, que diz respeito a tudo que é contrário a normas e regras. Então, logo de cara, nós vamos entender que nós estamos vivendo um evangelho, não apenas aprendendo e ouvindo, mas vivendo um evangelho, que esse evangelho ele tem normas e que ele tem leis. Ultimamente eu ando estudando muito acerca da lei na época da graça, porque nós temos a tendência de achar que devido ao fato de nós estarmos vivendo sob a graça, nós não devemos ser cumpridores da lei, mas entenda que a lei ela precisa ser observada, ser cumprida, porque a lei ela rege a sociedade, a lei ela rege a vida daquelas pessoas que fazem parte daquela sociedade. Quando nós estamos falando da lei de Deus, nós estamos falando de padrões morais. Nós não estamos falando apenas de liturgia, não estamos falando apenas de guardar um dia da semana, de abster-se de certos alimentos. Isso são leis religiosas, são práticas religiosas que também eram observadas pela lei, mas nós devemos entender que
dentro da lei que foi explanada por Moisés, dada por Deus, existem leis morais que precisam ser observadas e cumpridas até hoje. Então, o Evangelho, ele não te deixa livre de você ser um cumpridor dos padrões morais da lei de Deus. Então, é isso que a revista ela vai trazer nesse primeiro ponto. Ela vai trazer que o Evangelho, ele não é antinominista, que diz respeito contrário a normas, regras. Então, devemos entender que o Evangelho não é contrário à lei, porque tem muita gente na ignorância que acha que não deve cumprir a lei. Não, Jesus já cumpriu. Mas devemos entender que Jesus resumiu toda a lei para você ter que explanar todas as 613. Ele resumiu em duas: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não vou abandoná-lo, eu não vou trocá-lo, eu não vou substituí-lo, eu não vou idolatrar nenhum outro ser, a nenhuma outra identidade. A minha adoração vai ser exclusivamente para Deus. E se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou querer machucá-lo ou feri-lo, porque fazendo isso é como se estivesse fazendo comigo mesmo. Quem é a pessoa que vai querer ferir a si próprio? Se alguém quiser fazer isso, com certeza essa pessoa tem um grave problema de saúde e precisa ser tratado com um psicólogo ou até um psiquiatra. Então, se eu amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu vou ser um cumpridor da lei de Deus. Tá certo? Então, o primeiro ponto da lição, ela vai trazer isso, que o Evangelho de Jesus na época da graça, ele não te deixa isento de ser uma pessoa cumpridora da lei de Deus. Agora, saiba diferenciar lei civil, lei moral e leis cerimoniais. Tem essas três diferenças, porque tem muitas pessoas que estão querendo cumprir uma lei cerimonial. Não comer certo tipo de comida, guardar dias da semana, relembrar festas que eram celebradas pelo povo judeu. Estão querendo viver essa lei cerimonial, mas estão deixando de lado as leis morais, e isso é errado. Então o que nós temos que observar é os padrões morais da lei de Deus. Então o Evangelho, ele não te deixa isento disso, pelo contrário, ele te impulsiona a viver isso. Amém? Então, devemos também ter cuidado dentro desse âmbito, para não ser um legalista. O subponto 3 aqui ainda do primeiro ponto, ele vai falar legalismo versus antinominismo. O que é o legalismo? O legalismo é levar ao pé da letra. É aquela pessoa que leva ao pé da letra. Certo? Aquela pessoa muito rígida, que é olho por olho, dente por dente. Então, é muito rígido e isso também é muito perigoso. Lembra daquela lição que já estudamos? Ser sal da terra e ser luz do mundo. O sal ele não pode ser muito, porque vai ficar muito salgada a comida. Também não pode ser pouco, vai ficar insossa. Assim como a luz também, se for muito forte, você não vai conseguir enxergar. Porque uma luz muito forte você não enxerga. Se você estiver dirigindo e o motorista que vier na mão contrária que você está indo jogar a luz alta, você não vai conseguir dirigir. Você tem que dar um toquezinho para ele baixar a luz. Então, é isso. A luz ela precisa ser controlada assim como o sal. Então, na vida cristã é da mesma forma. Você não pode ser aquele crente legalista que leva ao pé da letra, porque senão você vai acabar caindo nas suas próprias palavras, certo? Já dizia um pregador famoso que uma torneira muito acochada dá vazamento. Então, quando você acocha muito, você acaba danificando o rosqueamento ali daquela torneira, ela acaba dando vazamento. Então, isso é uma lição espiritual para nós. Quando nós queremos ser muito crente demais, você acaba tropeçando nas palavras, e Jesus até levou isso em conta, a questão dos fariseus, né? Que os fariseus eram muito legalistas. Eles eram muito legalistas, mas de uma forma hipócrita. Era muito legalista em se apresentar como cumpridor da lei, mas interiormente eram sepulcros caiados. Então, o Evangelho ele não é levado muito ao pé. Você tem que ser flexível, porque senão, em vez de levantar, você vai matar. Em vez de ajudar, você vai pisar em cima daqueles que estão precisando de ajuda.
mas ao mesmo tempo ele também não é liberal. Então você tem que saber balancear. Essa religião, ela fala muito isso, em saber balancear o evangelho. Nem para um lado, nem para o outro, mas uma balança ali equilibrada. Tá bom? O ponto 2, ele vai falar sobre a cólera e o primeiro ato de homicídio. Então, queridos, olha, a cólera é um sentimento que é alimentado pela raiva. Então, uma vez que acontece algum fato, você fica com raiva, a raiva gera a ira gera a cólera. O que é cólera? É o impulso de agir dominado pela ira. Tá certo? Então, a Bíblia vem advertindo sobre a cólera, que é esse impulso de agir impulsionado pela ira. Por quê? Porque ele diz que isso pode gerar um homicídio, certo? Um homicídio. E tem várias formas de você cometer um homicídio. Você pode cometer fisicamente, matando a pessoa. Você pode cometer um homicídio matando a pessoa com palavras, humilhando a pessoa. E tudo isso é gerado pela cólera, certo? Alguém pode estar dizendo, não, mas Jesus se irou, certo? Agora, Jesus se irou pelo motivo justo. Ali, quando ele viu os cambistas ali fazendo câmbio no templo, então ele se irou e expulsou todos. Mas entenda que ali, aquela ira de Jesus, aquela raiva de Jesus, foi uma raiva movida por motivo justo, tá certo? E nós, por não ter essa capacidade de justiça que Jesus tem, uma justiça santa, muitas das vezes a nossa raiva ela é motivada por vingança, ela é motivada por outros sentimentos que não sejam sentimentos, digamos assim, do reino, sejam sentimentos pessoais. Então, devemos ter muito cuidado com isso, porque é no coração aonde nasce o homicídio. Tá bom? Então, quando você vê uma raiz de raiva, uma raiz de ódio no seu coração, deve ser automaticamente tratada, tirada do seu coração. Você deve orar, pedir a misericórdia de Deus e assim poder seguir a sua jornada em frente. Tá bom, querido? Então, o ponto 2, ela vai falando sobre isso, a lição, ela vai dar mais exemplos bíblicos, depois você pode observar, mas de antemão ela fala sobre isso. E o ponto 3, ele vai falar sobre a oferta, né? Como eu já iniciei aqui falando, vai falar sobre a oferta. Se você tiver uma queixa contra alguém, ou alguém contra você, Deus não vai receber a sua oferta. Você pode dizer, mas irmão, eu estou fazendo isso na minha igreja, eu estou entregando lá. Tá certo, a sua oferta está chegando até o cofre da igreja, ela vai servir para a manutenção da igreja